Meus irmãos, muita paz, muita prosperidade, que a paz de Deus esteja com todos. É importante você manter-se sempre equilibrado e falar um pouco sobre o seu passado, viver um pouco do seu próprio amor. Porque quando a gente ama, quando a gente acredita, quando a gente encontra-se, tudo fica melhor. Eu passei por algumas dificuldades sobre minha vida, inclusive quando eu fui morar na cidade de Garanhuns, porque já vinha passando por sérias dificuldades quando eu morava no interior, nas cidades, aliás, nos sítios vizinhos, mas eu passei a morar na cidade. E quando eu cheguei na cidade, eu trabalhava em quê? No espiritismo. Eu trabalhava em quê? Eu pinava mato, era limpador de mato, eu trabalhava na roça, era agricultor. Mas uma criança com praticamente 12 anos, 11 para 12 anos, qual a responsabilidade que eu tinha como um agricultor? Nenhuma. Mas eu tinha minha mãe, tinha minha irmã, e mais outra irmã que minha mãe adquiriu para criar, com todo o sacrifício da vida, mas arranjou outra para criar também. E uma senhorinha que ainda hoje convive comigo, que era amiga da minha mãe e comadre da minha mãe. Todo mundo numa situação difícil, caótica e lamentável. Mas eu tinha um irmão meu, um primo, outro parente que trabalhavam na área de construção. E eram todos graniteiros, trabalhavam com piso, fazendo piso de alta resistência. E me puseram para trabalhar como servente deles. Nesta época, a criança não trabalhava pela idade, sim pela necessidade. Eu tive que trabalhar com eles. E ali passou a situação complicada, tu já pensasse de conviver numa casa. Felizmente que eu não pagava aluguel, não. Porque a senhoria que nós morávamos com ela tinha um sítiozinho, o qual passei a conviver muitos anos mais ela, e ela vendeu o sítio, não tinha mais pai nem mãe, só tinha uns irmãos, mas os irmãos não cuidavam dela. Ela já estava com quase 60 anos, e acontece que ela, não, nessa época ela tinha uns 45 anos, 40, 50 anos, era 50 anos, e ela vendeu o sítio dela e comprou esta casa na cidade, e nós começamos a morar junto com ela. O tempo passou. E junto com ela eu passei também. E graças a Deus até hoje nós estamos juntos. Então você diz, você tem quantos anos? Você tinha 15 anos, 12 anos na época. A senhoria tinha 50 anos. E você diz que a senhora namora com você? Claro, claro. Na época eu tinha 12 anos, hoje eu estou com 60 e quase 70 anos, 69 anos e uma fração, quando nasci no dia 5 de abril de 53. Hoje nós estamos no mês de... Hoje é 21 de novembro, como eu estou falando para vocês hoje. Aliás, 21 de outubro. Começando aqui, fazendo esse vídeo para vocês. 21 de outubro de 2022. Aí essa velhinha, ela hoje está morando comigo. Ainda está viva. Minha mãe não está mais viva. Meu pai não está mais vivo. Poucos irmãos meus estão vivos, mas a velhinha continua comigo. Com 103 anos de idade. Linda, maravilhosa. Ainda fuma seu cigarrinho, toma sua lapadinha de vinho, bebe sua cachaçinha, bate um pandeirozinho, gosta de cantar samba de coco, está um pouco meia criançada, mas ainda está lúcida, maravilhosamente bem. Porque essa velhinha foi uma pessoa que ajudou muito a minha mãe, na época que eu era pequenininho, né? Ajudou demais. E passamos a viver na casa da senhorinha até eu ficar de maior. Saí de Garanhuns, ela ficou com a casa dela. Casou-se com quase 60 anos. Não teve filho. O marido mais velho do que ela chegou a falecer. E ela ficou sem ninguém. E eu sempre dizia comigo, se um tempo eu puder, um dia eu puder, essa velha precisar de mim, eu vou ajudar a velha. Acontece que quando a velhinha ficou viúva, não tinha quem ficasse com ela estava com quase 80 anos, eu vou buscar a velhinha, e agora está completando uns 23 anos que ela mora comigo. Tomo conta dessa velhinha, é como se fosse uma criança para mim, e tenho certeza que é o amor maravilhoso que ela tem por mim. E peço a Deus que continue nos dando anos e anos de vida a mim e essa velhinha, para a gente continuar junto.
Portanto, essa velhinha participou muito da minha vida, muito da minha história, muito do meu conhecimento. E eu vivo até hoje ainda acompanhando esta senhora e agradecendo a Deus, porque ela faz parte da minha história. É como se fosse um acervo vivo, como fosse uma lenda que me acompanha há muito tempo. Sucessivamente, o tempo vai passar, vai-se embora a velhinha, vai-se embora eu, mas eu quero deixar gravado para vocês, talvez meus netos, meus bisnetos, a minha família, os meus amigos, ouvirem e saber quem foi Antônio Baiano. Eu procurar orientar, oriento, ajudar, ajudo, formar, informo, mas sempre falando a verdade. Se você procurar, a minha vida é essa, em todo setor. Muito axé, muita prosperidade, que Deus abençoe. Vou voltar na frente, daqui mais um dia, contando algumas histórias para vocês. Muita paz.